Boa noite a todos, aberta a sessão. O nosso tribunal, a necessidade da leitura da ata ou alguma consideração, eu posso considerá-la aprovada. Silêncio eloquente aí, significativo pela aprovação, assim, então, declaro. Do julgamento, há um pedido de preferência com sustentação oral. Trata-se de feito da relatoria do excelentíssimo senhor doutor André Luiz de Andrade Posetti, é o sétimo da pauta. Trata-se do processo 788/2010, com uma representação eleitoral, Ministério Público Eleitoral apresentante, e a representada é Francisca Emília Santana Nunes. Anotado aqui o parecer pela procedência parcial do pedido para condenar Francisca Emília Santana Nunes à sanção prevista no 41A da Lei das Eleições, declarando-se prejudicada a sanção de cassação, diploma em razão de exaurimento do mandato. O pedido é de preferência com sustentação oral e pela representada falará o Felipe de Oliveira Santos. Com a palavra, então, o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, douta procuradora. Cuida-se de representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio e gastos ilícitos de recursos, ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Francisca Emília Santana Nunes, Chica Nunes, candidata a deputada estadual pelo PSDB nas eleições de 2006. Argumenta o Ministério Público que a hora representada teria comprado votos no município de Barão de Melgaço, circunscrição da 38ª Zona Eleitoral, no dia 1º de outubro de 2006, com auxílio do então prefeito João Batista Rodrigues Alves, seu sogro, por intermédio de Benedito João da Penha, que acabou preso em flagrante na área rural de Joselândia. A ação constituiu, segundo narra inicial, em comprar votos no valor de R$ 30 cada, com pagamento pelos serviços a Benedito João da Penha no valor de R$ 200, o qual teria subornado 18 eleitores. O processo encontra-se devidamente instruído com a juntada dos expedientes que tramitaram no juízo da 38ª Zona Eleitoral. Cartas de ordem, cópia do caderno no qual continha a relação de eleitores, entre aspas, comprados, culminando com o laudo pericial e o referido material. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pela procedência parcial do pedido, a fim de aplicar à representada tão somente a sanção de multa prevista no artigo 41A da Lei 9.504, no seu grau máximo, haja vista a impossibilidade de aplicação da sanção de cassação do diploma, por não mais ocupar o cargo no Legislativo Estadual. As alegações finais da representada vieram às folhas 365 e 388. Distribuído ao juiz membro Dr. Sebastião de Arruda Almeida, deu-se por suspeito, folhas 393 e 394. Vieram-me os autos conclusos aos 28 de 10 de 2011. Pedi a retirada de pauta aos 25 de 1 de 2012, em razão de juntada de petição da representada, as folhas 407 a 412, na qual requereu a extinção da ação por perda de objeto em razão do decurso do tempo. Novamente ouvido, o Ministério Público pugnou pelo regular prosseguimento do julgamento do feito. É o relatório, senhor presidente. É o relatório, eu ouço inicialmente o representante, que é o Ministério Público Eleitoral. Né? Haverá sustentação oral? Ou... Egrégio Tribunal, eminente relator. Trata-se de representação ajuizada pelo Ministério Público em face de Francisca Emília Santana Nunes, a quem se imputa captação ilícita de sufrágio e gastos ilícitos de recursos nas eleições para deputado estadual em 2006. Narra inicial que, especificamente no dia 1º de outubro daquele ano, a representada comprou votos no município de Barão de Melgaço, onde foi instaurado o procedimento eleitoral número 1717/2006, decorrente do auto de prisão em flagrante 150/2006. O ilícito foi praticado com auxílio de Benedito João da Penha, que confessou, folha 50, ter comprado votos em favor da representada,
a mando de João Batista Rodrigues Alves, ex-prefeito de Barão de Melgaço e sogro dela. Benedito João confirmou ter acordado com o mandante, João Batista, o valor de R$ 30 por cada voto, bem como de R$ 200 pelos serviços de aliciamento. Informou ainda ter subornado 18 eleitores, cujos nomes estavam relacionados em um caderno apreendido em sua residência. Contestação às folhas 127. É a breve síntese. Os elementos colhidos durante a instrução, complementados pelas provas pré-constituídas na fase inquisitiva, propiciam a certeza do cometimento da infração e do envolvimento da representada. De saída, é preciso repelir categoricamente o esforço defensivo no sentido de questionar a credibilidade dos policiais que atuaram no caso e de insinuar que tenha havido uma trama conspiratória contra Francisca Emília Santana Nunes. A esse respeito, basta ver que toda ação policial teve origem em um chamamento do senhor Air Praieiro, defensor público designado pelo juiz eleitoral para coordenar os trabalhos da Justiça Eleitoral no distrito de Joselândia. Foi o senhor Air Praieiro quem acionou o policiamento, noticiando a compra de votos no distrito sob sua fiscalização e ajudando, inclusive, a providenciar o transporte aéreo necessário ao envio de efetivo militar ao local dos fatos. Até prova em contrário, portanto, é de se presumir que alguém escolhido pelo próprio juiz eleitoral para representá-lo e para auxiliar na condução do pleito em área remota da zona eleitoral fosse, no mínimo, imparcial e equidistante dos partidos e candidatos envolvidos na disputa. Feito esse registro, a bem da verdade, é preciso avançar para não deixar que o debate se desvie do ponto principal. Toda discussão em torno da isenção dos policiais militares perde relevância quando o próprio Benedito João da Penha, levado à presença do delegado de polícia, confessa ter comprado votos em favor da representada. Com efeito, são do executor da infração as seguintes palavras, folhas 51. Que na manhã de ontem, o depoente estava em sua residência, quando ali chegou João Batista, o qual já foi prefeito nesta cidade, o qual levou vários santinhos da candidata a deputada estadual, Chica Nunes, e perguntou para o interrogando quantos votos ele conseguiria para a referida candidata, tendo o interrogando respondido que seria em torno de 18 votos. Que João Batista disse que pagaria R$ 30 por cada voto conseguido pelo interrogando, bem como pagaria para o interrogando a quantia de R$ 200 pelo serviço prestado. Que o interrogando aceitou o negócio e relacionou o nome de 16 pessoas que aceitaram receber os R$ 30 para votar na mencionada deputada. Que 8 daquelas pessoas eram parentes do interrogando e os demais vizinhos ali na comunidade. Que o interrogando relacionou o nome dessas pessoas num caderno espiral apreendido, o qual foi reconhecido pelo interrogando neste ato. Que o interrogando esclarece que os 8 primeiros nomes constantes da relação são das pessoas que não são parentes do interrogando. Daí, o motivo de constar na parte inferior da relação a multiplicação 30 vezes 8 igual a 240. Que é o dinheiro pago aos referidos eleitores. Que o pagamento dos votos dos parentes do interrogando também foram repassados aos mesmos, individualmente. Que todos os pagamentos foram feitos em dinheiro. Que o interrogando confirma que as 4 notas de R$ 50 apreendidas, totalizando a importância de R$ 200, foi a parte do dinheiro que lhe coube. Que perguntado ao interrogando se sabia que esta atitude configura crime eleitoral. O interrogando respondeu, lá é normal isso. Como se vê, não se trata de confissão genérica, vaga ou sucinta. Longe disso, Benedito João da Penha faz uma descrição circunstanciada e cheia de detalhes da compra de votos.
explicando, inclusive, o significado e a origem dos elementos arrecadados em sua residência, como os R$200 em dinheiro, os santinhos e, em especial, a caderneta contendo os nomes dos eleitores aliciados e cálculos do custo financeiro total da captação ilícita. Tal depoimento, malgrado colhido em sede inquisitiva, foi prestado na presença de advogado constituído, circunstância que afasta qualquer suspeita ou receio de coação. De resto, o próprio Benedito João da Penha informa não ter sofrido ameaça por parte dos policiais. Folhas 226. Por essas razões, não merece a menor credibilidade a retratação de Benedito João da Penha em juízo. Qualquer pessoa minimamente lúcida e conhecedora da natureza humana perceberá que a nova versão não passa de uma história, a qual, embora bem elaborada e ensaiada com João Batista Rodrigues, não encontra respaldo em qualquer outro elemento de convicção existente nos autos, tendo por clara e descarada finalidade a exculpação da candidata representada e do próprio Benedito João da Penha. Já se ponderou que Benedito João da Penha prestara depoimento à autoridade policial em condições absolutamente livres e escorreitas, estando até assistido por advogado constituído. Também deve-se levar em conta que Benedito João da Penha não tinha intenção alguma de, nem qualquer motivo, para prejudicar a candidata representada. Nesse contexto, era de se esperar que uma mudança tão radical de versão, trocando uma confissão cabal e detalhada por uma declaração irrestrita de inocência, viesse acompanhada de alguma justificativa. Mesmo porque o instinto de defesa naturalmente aponta para o sentido contrário. As pessoas, em geral, mentem para se livrar de punições ou para obter benefícios, jamais para se incriminar ou se declarar culpadas de uma infração da qual são inocentes. Mas, para além de a retratação de Benedito João da Penha estar desprovida de explicação e de razoabilidade, ela colide frontalmente com uma prova material apreendida em sua própria residência. A caderneta com a epígrafe Chica Nunes e uma relação de eleitores aliciados. Benedito João da Penha lembrava-se de ter prestado esclarecimentos absolutamente coerentes acerca dessa caderneta, explicando que os cálculos lançados ao lado dos nomes dos eleitores correspondem ao custo total da captação ilícita, considerando o valor unitário de R$30 por voto. Os números retratam com exatidão tal contabilidade. Benedito João da Penha sabia, assim, que, à luz da prova material, sua nova versão não faria sentido algum. Se realmente tivesse apenas trabalhado como cabo eleitoral de Chica Nunes, não haveria justificativa para ele manter uma lista de eleitores, muitos dos quais seus parentes, com cálculos de valores e gastos. À míngua de uma desculpa mais criativa, Benedito João da Penha optou pela saída mais fácil, negar a autoria das anotações. Acontece que a caderneta foi periciada, e o laudo grafotécnico de folhas 339 e 344 não deixa margem a dúvidas. A grafia constante na página 02 do caderno de anotações, trazido à perícia, proveio do punho do subscritor de Benedito João da Penha. Com isso, cai por terra o depoimento judicial de Benedito João da Penha e a retratação nele veiculada, ficando evidente que a única versão plausível é aquela consubstanciada na confissão. Confissão que, conquanto obtida em fase pré-processual, é perfeitamente válida, pode e deve concorrer para a formação da convicção judicial, sobretudo porque condizente com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, com destaque para o exame documentoscópico e o testemunho dos policiais. Assentada a ocorrência da infração, a questão da autoria e, mais especificamente, do envolvimento da candidata representada não reclama maiores digressões. Lembre-se que Francisca Emília Santana Nunes é nora de João Batista, o mandante imediato da compra de votos, aquele que repassou o dinheiro ao executor Benedito João da Penha. Não bastasse o estreito laço de parentesco por afinidade, João Batista afirmou em juízo
que a deputada Chica Nunes tinha conhecimento de que o depoente estava trabalhando para ela na região. Folha 195/196. Admitindo, de resto, ter repassado dinheiro e material da campanha Santinhos a Benedito João. Por fim, o fato de a representada não mais ocupar cargo legislativo impede a aplicação da sanção de cassação de diploma, mas não da multa cominada no artigo 41A da Lei 9.504, a qual, dada a gravidade da conduta, haverá de ser fixada no grau máximo. É este o relatório. Queria apenas ponderar que ele foi lavrado em 28 de fevereiro de 2011. E a lei da ficha limpa, embora fosse até a anterior, né? No artigo 15, só um minuto. Que alterou a Lei Complementar 64, traz a seguinte expressão: transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro ou cancelado, se já tiver sido feito ou declarado nulo o diploma, se já expedido. E antes disso, diz que são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos da campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma pelo prazo de 8 anos. Então, aqui pugna o Ministério Público também para que constasse da decisão a inelegibilidade da candidata. É o parecer. Eu vou tentar a manifestação. Palavra com o doutor Felipe de Oliveira Santos, pelo tempo regimental. É legal, né? Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo senhor doutor André Posetti, doutor relator, excelentíssima senhora procuradora, membros desse egresso tribunal. Segundo consta da denúncia, no dia 1º de outubro de 2006, no dia das eleições, o senhor Benedito João da Penha foi preso em flagrante em sua residência, onde estava sozinho, e imediatamente teria confessado o delito de compra de votos. Votos esse a favor da representada Francisca Emília Santana Nunes, conhecida como Chica Nunes, de posse de certa quantia em dinheiro e um caderno com o nome de eleitores. Nos autos temos a informação de que essa prisão se deu no distrito de Joselândia, município de Barão do Melgaço. Mesmo com a informação nos autos de que em Joselândia havia, desde o dia anterior, 2 policiais militares destacados pelo comando da Polícia Militar em Cuiabá para a fiscalização e a segurança da urna que havia no distrito de Joselândia, mesmo assim, na tarde do dia da eleição, um avião que não se sabe a origem, não se sabe quem pagou por ele, não se sabe quem pagou pelo combustível, não se sabe quem pagou a hora de voo do piloto. Esse avião decolou com 2 soldados da Polícia Militar, que encontraram o senhor Benedito João da Penha, de acordo com o que está nos autos, sozinho em casa, comunicaram sua prisão e o trouxeram até Barão do Melgaço. Com base nisso, a denúncia foi oferecida. Esses 2 soldados da Polícia Militar, Wilson Pereira e Everaldo Rodrigues Alves,
ao prestarem depoimento em juízo, disseram duas coisas em comum. Primeiro, que chegaram na casa do senhor Benedito e ele estava sozinho e apenas a sua esposa dormia, que não havia ninguém na casa nem nas proximidades. E segundo e mais preocupante, que tomaram conhecimento dos fatos e foram orientados a se dirigir até o distrito de Joselândia por ordem e orientação do defensor público de Santo Antônio de Vergés, Dr. Air Praeiro. Não se tem conhecimento que a Justiça Eleitoral, pelo menos nesse estado, tenha avião à sua disposição. Não para esse tipo de evento. Não se tem notícia que a Polícia Militar tem essa estrutura. O terceiro policial militar que foi arrolado como testemunha, tanto de acusação quanto de defesa, pois estava presente quando do retorno dos dois soldados, já conduzindo preso o senhor Benedito da Penha, ao prestar depoimento, disse que por acaso não voou junto porque tinha medo de avião. Mas que conversou com o senhor Benedito da Penha e esse disse que não estava comprando votos para nenhum candidato. Isso ele disse em seu depoimento em juízo. Disse também que conhecia bem o trajeto de Barão do Melgaço a Joselândia, um trajeto que costumava demorar até 9 horas de carro, e que era uma época em que a comunicação com o distrito era bem complicada, porque só havia um orelhão, um telefone público, que só funcionava em aproximadamente de 15 a 16 horas. Entre as 15 e as 16 horas. O relator do feito à época, preocupado com essa informação trazida, de que havia um avião à disposição sem origem, para trazer o acusado de compra de voto, acompanhado pelos dois policiais, solicitou ofício, a expedição de um ofício ao comandante-geral da Polícia Militar para que informasse qual aeronave havia sido utilizada, a quem pertencia e quem havia custeado. O comando-geral, em resposta, trouxe um depoimento prestado por um outro policial, o capitão PM Sebastião Pereira, que disse novamente que a aeronave havia sido providenciada pelo defensor público Air Praeiro. Por conta disso, o capitão Sebastião Pereira foi ouvido em juízo no dia 29 de maio de 2007, onde disse que, além do senhor Air Praeiro haver providenciado o avião no dia da eleição, que havia feito uma reunião na Câmara Municipal de Barão do Melgaço, um dia antes, supostamente representando o juízo da comarca de Santo Antônio de Vergés, sobre como deveriam proceder no dia seguinte à eleição, e disse mais. E disse que, além deles, ainda recebeu um telefone do coordenador do policiamento da capital, Tenente-Coronel Antônio Ribeiro de Moraes, dando conta da suposta compra de votos no Joselândia. Informou em juízo ainda que, pela distância e pela dificuldade na estrada, 1h da manhã do domingo, dia da eleição, em um veículo, uma caminhonete Frontier, saiu distribuindo policiais pela região de Barão do Melgaço. E esse mesmo veículo recolheria esses policiais após as eleições. Certo que esses policiais entrariam em contato apenas em caso de emergência. Por conta disso, o tenente-coronel da PM, Antônio Ribeiro de Moraes, também foi ouvido em juízo. Disse que comandava o policiamento na região do Cochipó, Santo Antônio e Barão do Melgaço. Agora aparece dizendo que recebeu uma denúncia em seu celular que teria partido do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que entrou em contato com o capitão Pereira, que já estava em Barão do Melgaço, e o capitão informou que já havia tomado todas as providências, ou seja, já tinha determinado que o avião fosse até o distrito de Joselândia, já haviam recolhido o senhor João da Penha. Que não sabia a razão pela qual os dois soldados que já estavam em Joselândia não haviam sido comunicados, nem participado de nenhuma
não haviam participado em nenhum momento da tal operação que culminou com a prisão de João da Penha. Que não sabia da existência da aeronave e só ficou sabendo depois que alguém da Justiça teria providenciado. De outros julgadores. Independente de se discutir a credibilidade dos policiais que efetuaram a prisão do senhor João da Penha, o fato incontroverso é um defensor público supostamente agindo como representante do juiz eleitoral de Santo Antônio, toma conhecimento de uma compra de voto e, em vez de imediatamente comunicar ao delegado de polícia, ele providencia um avião com piloto e abastecido, disponibiliza 2 novos soldados da Polícia Militar, que não é Polícia Eleitoral, invade uma casa e prende um homem que estava sozinho com a sua esposa em flagrante sob alegação de compra de votos. O que temos nos autos é um caderno em cuja perícia feita confirmou se tratar da letra do senhor João da Penha. Mas não há uma linha, não há uma alegação nos autos de que qualquer daqueles nomes constantes da lista seja de eleitor. Não há essa prova, não há nem esse requerimento. Aliás, em 31 de outubro de 2006, a Procuradoria Eleitoral, antes do oferecimento da denúncia, requereu a oitiva de todos que supostamente estavam envolvidos na chamada corrupção eleitoral, nos termos do então procurador, em especial daqueles que receberam valores como forma de averiguar a participação da representada Chica Nunes. Não se tem, excelências, notícia de que isso tenha ocorrido em nenhum momento no processo. A representada Chica Nunes não fez campanha em Joselândia e nem autorizou ninguém a fazer campanha em nome dela, muito menos a comprar votos. Seu sogro, que foi prefeito de Barão do Melgaço, por conta própria, fez campanha para ela. E em seu depoimento, diz expressamente que a representada não tinha conhecimento dos fatos, da contratação de ninguém, nenhum pedido de voto. Abre aspas, que a candidata Chica Nunes não tinha conhecimento de que o senhor João Batista estava pedindo votos no distrito de Joselândia. A douta procuradora faz menção a um trecho do depoimento em que realmente João Batista diz que estava trabalhando na região. Mas trabalhar na região não pode ter a única interpretação de que seja no distrito de Joselândia. Ele provavelmente se referia à região de Barão do Melgaço, onde ele foi prefeito. Disse que o depoimento de João da Penha tem que ter credibilidade porque foi prestado na presença de um delegado. Imagine os senhores, um senhor quase semi-analfabeto, dormindo em casa, surpreendido por 2 policiais militares no avião, dizendo que ele estava preso por conta de voto. Qual é a espécie do depoimento que os senhores esperam que ele dê? Mesmo conduzido na presença do delegado. Mesmo que se argumente que ele estava acompanhado por advogado quando prestou o depoimento, não é ele o processado nesses autos. E a retratação em juízo não foi feita apenas pelo senhor João da Penha. Os policiais que os conduziram em juízo e prestaram depoimento foram claros. Em nenhum momento o senhor João confessou que estava comprando voto. Temos vários policiais militares que prestaram depoimento, contraditórios na origem do avião. Por que falamos tanto do avião? Porque só assim a prova foi obtida. A única prova que embasa essa ação foi obtida dessa maneira.
Entendemos que ela é nula e que por isso vicia todo o processo. Não tenho prova que nenhum eleitor tenha sido comprado por ninguém. Não há uma declaração de uma testemunha que diz que viu João da Penha comprar um voto. Não há prisão ou mesmo oitiva de alguém que teria vendido o voto. Não há averiguação de que aqueles nomes que constavam no caderno, além de parentes, fossem eleitores. Não se sabe nem a idade nem onde votavam cada um deles. Pelo decurso do tempo entre a propositura da ação e o seu julgamento, a defesa já requereu a extinção da ação pela perda do objeto. Mas, caso assim não entendam Vossas Excelências, o que se requer, ante a ausência de provas que justifique a condenação da representada, é a improcedência de todos os pedidos formulados na representação. Pois só assim entende a defesa que será feita a justiça. Muito obrigado. Torna a palavra do outro relator. Obrigado, senhor presidente. Passarei ao voto. Extrai-se dos autos a tempestividade e a legitimidade ativa no ajuizamento da representação por captação ilícita de sufrágio em desfavor da hora representada, com legitimidade passiva comprovada. Por tais razões, deve ser conhecida e decidida. A representada concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSDB sob o número 45678, sagrando-se vencedora nas eleições gerais de 2006 com 27.648 votos, conforme o resultado das eleições de folhas 13, tendo exaurido seu mandato em 2010. Assim sendo, em que pese a representação se fundamentar na captação ilícita de sufrágio com base no artigo 41A e gastos ilícitos de recurso com base no artigo 30A, ambos da lei das eleições, tenho que, em relação à segunda fundamentação, realmente restou prejudicada. Esta prevê a proteção da normalidade e da legitimidade das eleições, com sanções de cassação do registro ou do diploma, artigo 30A, parágrafo 2º. Portanto, uma vez findos o pleito e o mandato, não havendo mais como se atingir tais alvos, forçoso reconhecer que a representação em comento, com esta causa de pedir, perdeu o objeto, permanecendo, no entanto, a que se embasa na captação ilícita de sufrágio, artigo 41A. De plano, cabe destacar que, embora a representada tenha arguído em sua defesa, e também em sede de alegações finais, a eventual imprestabilidade das provas por suposta ilegalidade da prisão em flagrante do senhor Benedito João da Penha, apontado como seu intermediário na prática da infração em debate, não merece ser tratada como preliminar, por se confundir com o mérito, o qual enfrento no decorrer do voto. A Lei 9.840/99, que tratou da captação ilícita de sufrágio, introduzindo o artigo 41A na Lei das Eleições, veio proteger a vontade do eleitor, não as eleições. O voto do eminente ministro Carlos Aires Brito, quando do julgamento da ADI 3.295, evidencia muito bem essa preocupação. Transcrevo em meu voto a ADI da lavra do ministro e, nessa mesma linha, o Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, construindo jurisprudência pacífica, conforme ressaia a decisão da lavra do ministro Arnaldo Versiano Leite, onde cita como pacífica a jurisprudência dessa Corte Superior, já assentou de ser desnecessário aferir a potencialidade nas hipóteses de 41A da Lei das Eleições, porquanto essa norma busca proteger a vontade do eleitor. No caso desses autos, restou comprovado cerca de 16 eleitores da circunscrição de Barão de Melgaço, mais especificamente de Joselândia, termo daquele município, tiveram sua vontade viciada nas eleições gerais de 2006, configurando sim a conduta prevista no artigo 41A.
Como se disso, na impossibilidade de se tornar onipresentes, muitos candidatos utilizam-se de intermediários, diretos ou indiretos, a fim de que sua vontade seja satisfeita. Ao que se depreende das provas colacionadas, a representada se fez representar por seu sogro, o ex-prefeito de Barão de Melgaço, com o fim de obter voto de alguns cidadãos, cujos nomes constam no caderno de capa azul, as folhas 94 a 100, que por R$30, trazidos pelo intermediário, Sr. Benedito João da Penha, que declarou perante seu procurador e autoridade policial, o que já foi narrado aqui na denúncia acerca do parecer da ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral. Efetuada a perícia sobre os registros grafotécnicos do supracitado caderno, confrontando-se com o termo de tomada de grafismo fornecido por Benedito João da Penha, o resultado apontou total convergência entre os padrões e grafia questionada, provando que, aspas, a grafia constante na página 2 do caderno de anotações trazido à perícia proveio do punho escrito de Benedito João da Penha, laudo pericial, que está acostado aos autos, folha 339 a 344. Tal constatação vem espancar qualquer dúvida a respeito em que pese a versão trazida pelo depoente quando em juízo, cuja contradição não retira a credibilidade da prova pericial. Nesse sentido, trago à baila decisão deste sodalício, da lavra do eminente juiz Dr. Sebastião Arruda Almeida, em representação de número 949, de Campo Verde, acórdão 18.799. Por sua vez, o sogro da representada, João Batista Rodrigues Alves, tentou justificar o pagamento dos valores como forma de contribuir na, aspas, mobilidade de Benedito João da Penha, argumento este bastante frágil diante do conjunto probatório. Ademais, afirmou que a representada sabia que o Benedito João estava trabalhando para ela na região de Joselândia, o que vem configurar no contexto a sua anuência implícita, segundo o qual o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, assentou que, aspas, para a tipificação da conduta descrita no artigo 41A, é imprescindível que o candidato seja autor da ação ou dela tenha participado ou ainda anuído. Para reforçar essa tese, trago decisão da Corte Superior Eleitoral, que amoda perfeitamente ao caso. 2. A atual jurisprudência do tribunal não exige a prova de participação direta ou mesmo indireta do candidato para fins da aplicação do artigo 41A das Leis das Eleições, bastando o consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultam na prática do ilícito eleitoral, elemento esses que devem ser aferidos diante do respectivo contexto fático. No caso, a anuência ou a ciência da candidata de toda significativa operação de compra de votos é fruto do envolvimento de pessoas com quem tinha forte ligação familiar, econômica e política. Isso consta do recurso contra a expedição de diploma, de número 755, acórdão de 24 de 8 de 2010, da lavra do ministro Arnaldo Versiani. Como se disso, para a comunidade mato-grossense, revela-se fato público e notório que a representada mantém forte ligação familiar, econômica e política com o município de Barão de Melgaço, o que certamente motivou as autoridades eleitorais à época a empreenderem esforços no sentido de se verificar os indícios de compra de votos no distrito de Joselândia. Por outro lado, analisando os argumentos da defesa, no sentido de que teria havido abuso por parte dos agentes públicos, policiais militares e o defensor público, na condução da operação, bem como na utilização de instrumentos, equipamentos, veículos no dia do pleito, inclusive a aeronave que serviu de deslocamento dos agentes até a residência do Sr. Benedito João da Penha, em Joselândia, culminando com a sua prisão, não merece prosperar. Examinando cuidadosamente os autos, não verifiquei qualquer vestígio de ilegalidade na prisão do Sr. Benedito João da Penha, conforme argumenta representada em sua defesa e também nas suas alegações finais.
Em primeiro lugar, porque esta restrição na liberdade do indivíduo ela é permitida nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, que assim dispõe. Artigo 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Se a qualquer do povo faculta-se a possibilidade de efetuar esse tipo de prisão, quando constatada a ocorrência do delito, muito mais a agentes policiais, que têm o dever de fazê-lo, principalmente quando o comando emana da autoridade judicial, com competência suficiente para o ato, como é o caso do juiz eleitoral, que, à época das eleições, no âmbito da sua jurisdição. A Procuradoria Regional Eleitoral enfatiza com clareza a ação policial executada na data do evento, que resultou na prisão em flagrante do supracitado intermediário e da apreensão de todo o material que respaldou a presente representação. Peço licença para transcrever parte da sua manifestação. Aspas. A esse respeito, basta ver toda a ação policial teve origem em um chamamento do senhor Air Praeiro, defensor público designado pelo juiz eleitoral, para coordenar os trabalhos da Justiça Eleitoral no distrito de Joselândia. Vide depoimento do capitão PM Sebastião Pereira. Foi o senhor Air Praeiro quem acionou o policiamento, noticiando a compra de votos no distrito sob sua fiscalização e ajudando, inclusive, a providenciar o transporte aéreo necessário ao envio do efetivo militar ao local dos fatos. Fecha aspas. Por outro lado, o artigo 302, ao enumerar as hipóteses do flagrante delito, estabelece, inciso 4, considera-se flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Essa foi exatamente a condição em que o conduzido se encontrava no ato da prisão, portando papéis, caderno azul contendo o nome dos eleitores que aceitaram receber o dinheiro em troca de votos, valor em espécie que declarou ser pagamento pelos seus serviços, R$200, juntamente com 302 colinhas da representada, logo após a efetivação dos trabalhos, conforme afere o auto de prisão em flagrante delito e auto de apreensão. Depreende-se ainda dos autos que, ao ser conduzido para prestar esclarecimento perante a autoridade policial, o senhor Benedito João da Penha recebeu assistência jurídica de advogado constituído naquele instante e que o acompanhou durante o ato, dissipando qualquer sinal de ilegalidade. Ao prestar depoimento perante o juiz eleitoral da 38ª Zona Eleitoral, Dr. Lídio Modesto, na presença da promotora de justiça, doutora Salete Búfalo Pedroso, e do advogado da representada, Dr. Felipe de Oliveira Santos, declarou que não foi ameaçado pelos policiais que efetuaram a sua prisão. Isso consta no termo de depoimento às folhas 225 e 226. Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do referido intermediário, razão pela qual merece ser rechaçada a alegação da representada nesse ponto. No tocante à utilização de equipamentos, veículo, aeronave e o depoimento e o pessoal designado para a caracterização da apreensão dos objetos e prisão do infrator, revelam-se perfeitamente plausíveis, pois, como de praxe no período eleitoral, integram o aparato necessário à realização das eleições no prazo estipulado, mediante requisição da Justiça Eleitoral aos respectivos órgãos, no exercício da competência que impõe aos juízes eleitorais a tomada de providências necessárias para impedir práticas ilegais no pleito. O magistrado da 38ª Zona Eleitoral, à época, assim agiu, utilizando-se dessa competência, conforme prevê o artigo 35, inciso 17 do Código Eleitoral. Não vislumbro, destarte, quaisquer abuso por parte dos servidores públicos envolvidos na ação que resultou na presente representação. Ao contrário, são dignos de elogio. Como se disso, a procedência do pedido com fundamento no 41A da Lei 9.504 requer prova robusta da prática de captação ilícita de sufrágio, cometida pelo candidato ou comprovação da sua anuência ao referido ilícito. Nessa esteira, retiradas as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, trago
à baila a decisão no RESP 21.390 da lavra do eminente ministro Humberto Gomes de Barros e agravo regimental em recurso especial de número 35.840, Manaus, Amazonas, da lavra do eminente ministro Marcelo Ribeiro. Essa corte também tem se posicionado nessa mesma direção, onde colaciono um recurso eleitoral de número 1530 de Ipiranga do Norte, acórdão 18.839, da lavra do eminente relator Rui Ramos Ribeiro. Pois bem, pelo fato conjunto probatório contido nesses autos, torna-se inegável a prática de captação ilícita de sufrágio por parte da representada por intermédio de terceiros, que reclama a aplicação das sanções previstas no artigo 41A da Lei 9.504. No caso da sanção de cassação de registro ou do diploma, restou prejudicada, uma vez que a representada não mais pertence ao Legislativo Estadual, pelo exaurimento do seu mandato em 2010 como deputada estadual. Porém, quanto à segunda sanção, a condenação em multa, resta perfeitamente aplicável à situação em apreço. Para tanto, há de se observar os limites mínimo e máximo da referida sanção, que o legislador estabeleceu em UFIR, 1.000 a 50.000 UFIR, sendo que esta unidade for extinta pela medida provisória de 1973-67, de 26 de 10 de 2000. Contudo, tenho por certo que a referida extinção da UFIR não afasta a possibilidade de se aplicar a multa prevista na Lei 9.504. Esta se opera por meio da conversão da sobredita unidade em moeda corrente, tendo como base a UFIR na data da sua extinção, ou seja, 1,0641, que aplicado aos valores dos limites supracitados corresponde a R$ 1.064,10 e R$ 53.205, respectivamente. Trago o julgado da Corte Superior que assim dispõe. Conversão em reais dos valores fixados em UFIR, da lavra do eminente ministro Luiz Carlos Madeira, em que prevê, com a extinção da UFIR, como índice de correção monetária, acarretou a não utilização dos valores em reais das multas previstas na legislação eleitoral, possibilidade da conversão em moeda corrente. Superada essa questão, passando à fase da delimitação do quantum a ser aplicado, de acordo com os limites estabelecidos na norma em comento, impõe-se a adoção dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na definição da sanção. Considerando que a Lei 9.840 tem por objeto proteger a vontade do eleitor, e considerando ainda que em um universo de 27.648 votos alcançados pela representada, conforme a listagem de folhas 13, 16 deles tiveram a sua vontade comprovadamente viciada, estando por razoável a aplicação da multa no valor correspondente a 10% do limite autorizado. Posto isto, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na representação, aplicando à representada Francisca Emília Nunes a sanção de pagamento de multa no montante ou equivalente de 10% do valor máximo legal, ou nos termos do artigo 41A da Lei 9.504, que corresponde a R$ 5.320,50. Por força da alteração trazida pela Lei Complementar número 135/2010, a redação do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, cuja votação acerca da sua constitucionalidade fora concluída em 16 de 2 de 2012, na qual o Supremo Tribunal Federal deliberou que pode ser aplicada a atos e fatos ocorridos anteriormente à edição daquela, declaro a inelegibilidade da representada Francisca Emília Santana Nunes pelo período de 8 anos subsequentes ao pleito de 2006. Declaro ainda a inelegibilidade dos intermediários João Batista da Silva e Benedito João da Penha,
que contribuíram para a prática do ato ora combatido, bem como dos eleitores envolvidos com a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos na sobredita norma. É assim que estou votando, senhor presidente. Pois bem, excelência. Doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, como voto? Senhor presidente, em que pese o bem lançado voto do relator, não me sinto seguro neste momento para apresentar o voto, por isso eu peço o visto dos autos. Vereador Gerson Ferreira Paz, como voto? Eu vou aguardar o pedido de vista, senhor presidente. Doutor Samuel Franco da Lia Júnior, como voto? Aguardo também o pedido de vista. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto? Aguardo o voto de vista. Então, a conclusão do julgamento foi adiada, suspensa em razão do pedido de vista do primeiro vogal, doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, após ter votado o relator, julgando parcialmente procedente a representação. Todos os demais vogais aguardam o pedido de vista. Tem mais algum? Então, retornemos à ordinariedade da pauta. O 1, processo número 13.347/2011, embargos de declaração, relatoria doutor Samuel Franco da Lia Júnior. Vai julgar ou vai... Senhor presidente, vai eu estou adiando tanto o 1 como o 2 da pauta, uma vez que se encontram os autos com a doutora Procuradora Regional Eleitoral, não havendo ainda retornado ao gabinete para a confecção do voto. É o 13.347, né? É o 13.347. Isso, 13.347. Embargos São de dois. declaração, embargante a União e embargante Jaime Luiz Muraro, né? Jaime Luiz Muraro, exatamente. Então, ambos estão cadeados a pedido do relator. Culpa do André. Processo número 48.0195/2010, relatoria do doutor Sebastião de Arruda Almeida. Prestação de contas de candidato a deputado estadual, Elizabeth Garcia dos Reis. Requerente parecer pela desaprovação das contas com a palavra do doutor relator. Senhor presidente, trata-se dessa prestação de contas da candidata a deputada estadual, aonde, em resumo, senhor presidente, restou como falha insanável, irregularidade insanável, a questão de comprovação de propriedade de veículos que foram utilizados na campanha eleitoral, razão pela qual o Ministério Público, tanto a CCIA quanto o Ministério Público Eleitoral, manifestaram pela desaprovação, e Vossas Excelências já têm o meu voto aí, onde eu detalho que toda a documentação que foi juntada não comprova efetivamente a identificação desses documentos, que esses documentos de propriedade desses veículos seriam vinculados aos carros que foram utilizados na campanha. Razão pela qual, senhor presidente, sem maiores delongas, eu acompanho o parecer ministerial e voto pela desaprovação das contas da candidata. É como eu estou votando. Está mantido o parecer? Uma dúvida, alguma colocação, alguma divergência? Perfeitamente. Então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da requerente nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Quarto da pauta, o processo também de vossa relatoria, doutor Sebastião, o processo número 22.374/2011, recurso eleitoral, recorrente Belchior Cristina de Souza, Ministério Público Eleitoral como recorrido. Parecer pelo provimento do recurso, já que se proceda à inclusão do nome do recorrente na relação dos filiados do Partido Comunista do Brasil. Doutor relator, com a palavra. Só um minuto, senhor presidente. Estou aqui. Senhor presidente, também a matéria é bastante simples. Ocorreu a filiação partidária em 13/10/2011 e a lista de filiados foi enviada em 14/10/2011 através da chamada lista especial que é disciplinada pela resolução TSE número 23.117/2009,
que estende aquele prazo inicial de outubro a abril para junho e dezembro do ano das eleições, onde se verifica realmente a regularidade da desfiliação e filiação do recorrente Belchior na lista de filiados do PC-DOB, razão pela qual eu também, em consonância com o parecer ministerial, estou conhecendo do recurso e dando provimento para incluir o nome do cidadão nessa listagem partidária. Como eu estou votando, senhor presidente? Parecer mantido? Divergência, alguma consideração? Por unanimidade, proveu o recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Desembargador Gerson Ferreira Paz, Vossa Excelência, o relator do 5º, processo número 500372, 2010, prestação de contas de Hélio Tito Simões de Arruda. Pela aprovação com ressalvas, é o parecer, palavra ao eminente relator. Grande plenário, trata-se de processo de prestação de contas de campanha de Hélio Tito Simões de Arruda, candidato ao cargo de deputado estadual pelo PRB nas eleições de 2010. A unidade técnica desta Corte, CCIA, detectara em seu relatório preliminar algumas impropriedades e omissões na prestação de contas inicialmente apresentada, tendo o requerente sido intimado para sua regularização no prazo de 72 horas. Nova prestação de contas foi apresentada intempestivamente, acompanhada de diversos documentos, tendo aludida a unidade, emitido o relatório conclusivo pela aprovação com ressalvas, tão somente porque os esclarecimentos foram apresentados fora do prazo assinalado. Parecer da ilustrar Procuradoria Regional Eleitoral no mesmo sentido, em que consigna em síntese que as contas não apresentam vícios impeditivos da sua aprovação ao relator. Relatório, colhe o parecer? Mantido o escrito, excelência. Palavra. Tido parecer, senhor presidente, egresso plenário, o voto é simples e, ao final, nós estamos votando pela aprovação das contas com ressalvas, porquanto, embora tenha sido apresentado fora do prazo que foi fixado, mas apresentou as contas e não há irregularidades capazes de prejudicá-lo ou de manchar a prestação. Por isso, nós estamos votando pela aprovação com ressalvas. O tribunal está de acordo? Por unanimidade, o tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente em termos do voto do relator e consonância com o parecer. De vossa relatoria também, desembargador Gerson. O sexto da pauta, processo número 483-577-2010, prestação de contas de candidato Antônio Santana Correia Marques Júnior, candidato pela desaprovação, é o parecer ministerial com a palavra, excelência. Grande plenário, cuida-se de prestação de contas de Antônio Santana Correia Marques Júnior, relativa à movimentação financeira de sua campanha nas eleições de 2010, quando concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PPS. As folhas 35 e 37, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, em análise preliminar, apontou diversas irregularidades, solicitando diligência no sentido de intimar o requerente para saná-las ou esclarecê-las. Devidamente intimado, o candidato apresentou a prestação de contas final às folhas 65 e 105, tendo a já citada unidade técnica desta casa emitido relatório conclusivo pela desaprovação das contas. Intimado novamente, o candidato apresentou justificativas e novo documento, em face do qual a CCIA emitiu parecer conclusivo retificando a manifestação anterior, desta feita pela aprovação das contas com ressalvas, folhas 134 e 135. Parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral é pela desaprovação das contas do candidato, conforme se vê as folhas 138 e 139 ao relatório. Parecer mantido escrito. Palavra. Grande Tribunal, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria destacou em seu relatório conclusivo subsistir apenas o vício referente à doação de serviço de terceiro que não integra o patrimônio do doador ou que não constitui sua atividade habitual, configurando bula ao disposto no parágrafo 3º do artigo 1º da Resolução TSE 23.217/2010. Por sua vez, o candidato apresentou justificativa às folhas 130 e 131, alegando e comprovando que o doador é seu sogro, o qual, com o objetivo de ajudar na campanha, realizou uma doação no valor de R$ 1.200, concernente à despesa por ele paga para a confecção por terceiros de adesivos para vidros e para lateral de veículo, além de bandeirinhas personalizadas de campanha. Portanto, de fato, teria ocorrido uma espécie de triangulação ou terceirização de despesa, porque a confecção de adesivos não constitui atividade habitual nem integra o patrimônio do doador, o senhor Oswaldo Aguiar de Azevedo, sogro do então candidato Antônio Santana Correia Marques Júnior. Aduz ainda que desconhecia a existência de tal irregularidade à época das eleições, ou melhor, ignorava que isso constituía irregularidade. Após as justificativas apresentadas, o parecer da unidade técnica foi no sentido de aprovação, com ressalva. Contudo,
A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugna pela desaprovação das contas, porque tal conduta representaria violação de disposição expressa ou da resolução que rege a matéria. Efetivamente, constata-se que o candidato apresentara, já na prestação inicial de suas contas, o recibo eleitoral de folhas 32 e o recibo fiscal de folhas 23, ambos referentes à doação realizada por seu sogro, não se verificando de sua parte nenhuma intenção de agir com dissimulação, má-fé ou omitir fraudulentamente informações na prestação de contas. Ressalta-se que o candidato, após notificação para justificar-se, juntou aos autos a certidão de casamento, demonstrando a condição de sogro do doador. Portanto, em que pesa o posicionamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, entende-se que, no caso vertente, essa impropriedade não deva ensejar a reprovação das contas de campanha, porque, segundo se pode deduzir, além da ausência de má-fé, há razoabilidade no argumento de que o ato fora praticado por parente na boa e lícita intenção de apoiar financeiramente na campanha de seu genro. Ou se procedia dessa forma, ou se fazia doação do dinheiro ao genro e este adquiria os materiais para sua campanha, ou ainda, terceiro, na condição de conhecido ou não do candidato, doaria o material fruto de suas atividades habituais, como exige a resolução. Afastada a última hipótese, eis que não há nos autos informações de que o sogro doador trabalha habitualmente com impressão de adesivos ou os tenha como componente de seu patrimônio, em tese, não haveria grande diferença entre os outros dois procedimentos apontados, exceto, talvez, pelo não atendimento da literalidade da resolução do TSE quanto à primeira hipótese, violação da norma que deve estar mitigada pela circunstância especial de que o terceiro doador é parente do então candidato, além de demonstrada desde o início da prestação de contas sua boa-fé pela não ocultação da referida circunstância. Razoável a possibilidade de se conferir certo abrandamento e relativização daquela regra em face da ponderação informada pela interpretação teleológica, em especial porque socorre ao candidato a demonstração de boa-fé, conforme já referido. Assim, acompanhando recentes decisões desta Corte e apoiando-se no parecer da Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, entende-se que as irregularidades apontadas não comprometem a contabilidade do candidato. Faço a transcrição de uma decisão deste egrégio tribunal, da relatoria do eminente Dr. Samuel Franco da Lia Júnior, e continuo dizendo, não há nos autos, portanto, indício de que tenha havido qualquer outra irregularidade que ensejasse a desaprovação das contas. O exposto, em dissonância do parecer ministerial, aprova-se com ressalvas as contas de Antônio Santana Correia Marcos Júnior, relativas às eleições de 2010, nos termos do artigo 39, inciso 2, da Resolução TSE 23.217/2010. É assim que voto. Senhor Sebastião Arruda, como vota, Vossa Excelência? De acordo, Excelência. Aprovou com ressalvas, né, doutor? Aprovou com ressalvas, né? Com ressalva. Doutor Samuel Franco da Lia, como vota, Vossa Acompanho o Excelência? relator. Doutor Pedro Francisco Silva, como vota, Vossa Excelência? Acompanhe o senhor relator. André Luiz Andrade Posete. Estou de acordo com o relator, senhor presidente. Doutor Francisco. Bem de acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente nos termos do voto do relator. O parecer pela desaprovação das contas. Agora, com parecer pela aprovação com ressalvas da relatoria do Dr. André Luiz Andrade Posete, o processo número 485209-2010, prestação de contas de Graziele Vital da Silveira. Com a palavra, o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, doutora procuradora. Trata-se de prestação de contas da candidata Graziele Vital da Silveira, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PCdoB nas eleições gerais de 2010. A requerente apresentou prestação de contas na data de 2/11, portanto, tempestivamente nos termos do artigo 26, caput da resolução do TSE. Em relatório preliminar, a CCIA apontou irregularidades a serem sanadas, tais como ausência de peças obrigatórias, relatório de despesas efetuadas, demonstrativo de doações efetuadas a candidatos, a comitê financeiros ou partido político, extrato bancário, todo o período eleitoral. Intimada e não encontrada, fora determinada intimação por edital, conforme despacho de folhas 40, porém a requerente quedou-se inerte. Em relatório conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas. Intimada deste, a requerente deixou transcorrer em autos, conforme certidão de folha 73. Em parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. Novamente intimada, a requerente apresenta extemporaneamente a prestação de contas retificadora e os documentos, obtendo da CCIA um novo relatório conclusivo,
opinando pela aprovação com ressalvas. Em seu judicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela aprovação com ressalvas das contas. É o relatório, senhor presidente. Outro parecer? Mantido escrito. Senhor presidente, compulsando os autos, verifico que a recorrente trouxe à baila a documentação hábil a sanar as irregularidades constantes do relatório preliminar. Forçoso ressaltar que o atraso na abertura da conta é irregularidade de natureza meramente formal, que por si só não possui o condão de macular as contas analisadas, merecendo tão somente a indicação de ressalvas. Apresentou extratos bancários sem movimentação durante o período eleitoral, comprovando a ausência de receita, cumprindo assim o dispositivo da lei aplicável à espécie. Posto isso, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, aprovo com ressalvas a prestação de contas da candidata Graziele Vital da Silveira. É como voto, senhor presidente. O divergência? De acordo. Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas da requerente Graziela Vital da Silveira, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Também de vossa relatoria, doutor André Luiz Andrade Posetti. Agora, com parecer pela desaprovação, o processo número 493877-2010, requerente Geralda Mendes da Silva Costa. Palavra, excelência. Obrigado, senhor presidente. Eminentes pares, douta procuradora. Trata-se de prestação de contas da candidata Geralda Mendes da Silva Costa, referente à candidatura ao cargo de deputado estadual pelo PTB. A requerente apresentou a prestação de contas oficial na data de 18/11, portanto, intempestivamente. Em relatório preliminar, a CCIA apontou determinadas irregularidades a serem sanadas, dentre elas a entrega extemporânea da prestação de contas, ausência do extrato bancário em sua forma definitiva, movimentação financeira não realizada por cheque, transferência eletrônica ou débito em conta. Devidamente intimada, a requerente manifestou-se as folhas 79 a 93. Em relatório conclusivo, o órgão técnico manifestou-se pela aprovação com ressalvas. Intimada, deste, a requerente quedou-se silente e, em seu juridicioso parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas. É o sucinto relatório. Doutor, parecer. Mantido escrito. Senhor presidente, eminentes pares, analisando o caso em tela, verifique-se que as contas foram apresentadas extemporaneamente, contudo, as irregularidades possuem natureza meramente formal, não tendo condão de macular as contas, razão que as superam. No tocante à ausência dos extratos bancários definitivos, restou suprida essa impropriedade, conforme se afere os documentos juntados às folhas 85 a 89, no termo de encerramento da conta corrente. Com relação aos cheques, de 2 cheques avulsos, ambos de R$1.000, que totaliza a receita financeira da campanha da candidata, restou demonstrado que tais valores serviram para o pagamento de prestadores de serviços identificados pelos recibos de folhas 92 e 93, sendo estes documentos hábeis para comprovar a destinação dos citados valores. Em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considero o conjunto probatório dos autos permite a comprovação da regularidade dos gastos efetuados pela candidata, não ensejando, portanto, a desaprovação das contas em análise, devendo apenas constar como ressalva. Posto isso, em harmonia com o parecer técnico deste sodalice, com fulcro no artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504 e artigo 32, inciso 2 da Resolução do TSE, eu estou aprovando com ressalvas as contas da candidata Geralda Mendes da Silva Costa. É como voto, senhor presidente. O voto do doutor Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Desembargador Gerson Ferreira Paz. Eu também acompanho o entendimento do outro relator. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto. Doutor Samuel Franco da Lia, como voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto. Tendo em vista o pequeno valor objeto da operação noticiada nos autos, acompanho o eminente relator. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas de Geralda Mendes Silva Costa. Nos termos do voto do relator, parecer pela desaprovação das contas. Mais algum aviso? Nada, né? Nada mais. Havendo sessão encerrada, agradecendo a presença de todos os pares e servidores.